Olá, queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder estar novamente junto com os irmãos para estudarmos um pouco da Palavra de Deus nessa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Caldas da Rainha. Hoje vamos olhar para o texto de Lucas, capítulo 19, versos de 11 a 28, quando Jesus conta então uma parábola a falar sobre o servo, não é? Aquele que usa bem aquilo que Jesus deixou para que ele fizesse, né? Usa e faz, na verdade, aquilo que Jesus o comissionou para fazer, o destacou para fazer. Vamos ver o que é isso e por que isso é tão importante, não é? Quero lembrar aos irmãos que em Lucas, no capítulo 19, nós vemos a chegada de Jesus a Jericó, quando ele então conversa com Zaqueu, ele entra na casa de Zaqueu, ele diz então, não é, que Zaqueu também tinha se tornado um filho de Abraão, ou seja, ele creu em Jesus Cristo, ele permitiu que acontecesse uma transformação na sua vida, quando ele fala então que daria metade dos bens aos pobres, e se tinha defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais, mostrando que sim, ele também se tinha tornado um discípulo de Jesus Cristo, também se tinha tornado um servo de Jesus Cristo e teve então, consequentemente, a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. A partir da nossa transformação também, não é? A partir do momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós nos tornamos servos do Senhor. E é muito importante olharmos para esse texto que vamos ler daqui a pouco, muito importante olhar para esse ensinamento bíblico e entendermos, não é? Ou buscarmos maneiras de sermos servos melhores, buscarmos maneiras de sermos servos mais fiéis ao nosso Senhor. Jesus demonstrou todo o seu amor para conosco. Na semana passada nós tivemos aí a celebração da Páscoa, não é? Um momento, enfim, que demonstra todo o amor sacrificial de Jesus por nós. Ele fez por amor, ele fez, então, pela sua graça e misericórdia para conosco, graça e misericórdia que já nos alcançou, que já nos transformou, e nos tornamos, então, servos de Jesus Cristo, discípulos servos amados, servos que têm uma importância muito grande. Não servos como ferramentas humanas naquele tempo, não é? Um servo era uma ferramenta humana? Não, Jesus também nos chama de amigos, ele nos chama de discípulos. Ele diz então que nos amou até o fim, até as últimas consequências, para que nós também pudéssemos aprender esse amor, aprender essa dedicação ao Senhor. Sim, nós precisamos aprender a sermos servos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo então a olhar para esse texto e aprender um pouco mais sobre ele e como ele nos ajudará a sermos servos cada vez melhores, enfim, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós começamos assim a leitura no versículo 11, peço desculpas, meus irmãos. Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente a nossa aula. Eu vou ler os versos destacados, não é? E vou tecer alguns comentários para que possamos tirar o máximo proveito possível dessa leitura. Nesse momento, então, os discípulos estão ali, estão a ouvir e a ver o que Jesus estava a fazer na casa de Zaqueu. Ele, então, estende aquele homem que era discriminado pelos seus compatriotas, uma vez que um publicano ou um cobrador de impostos era um judeu que trabalhava para o império, para o governo romano. Ele cobrava os impostos romanos, mas ele sempre aumentava essa taxa para que pudesse ganhar muito dinheiro em cima dessa cobrança, não é? Ele era alguém
ligado à coletoria de impostos de uma forma mais ampla, mas estava situado lá naquela cidade ou naquela micro-região, era conhecido das pessoas, as pessoas sabiam o que ele fazia, mas ele não se importava com isso porque ganhava muito dinheiro. Mas naquele momento Jesus o valorizou, esteve com ele, o valorizou, entrou na sua casa e levou salvação àquela pessoa e, consequentemente, também à sua família, não é? Os discípulos estão a ver isso, estão a perceber como Jesus tratava as pessoas. Eles, a partir de Jericó, então, já iriam para Jerusalém. E o texto nos fala que Jesus contou uma parábola por estar perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Uma coisa interessante é que no final ali da conversa com Zaqueu, não é, na narrativa de Lucas, no versículo 10 desse mesmo capítulo, Jesus declara mais uma vez a sua missão. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ainda assim, havia a ideia de que Jesus fosse o Messias político que restauraria o reino davídico em Jerusalém. Vejam, Judas tinha essa expectativa muito forte. Ele não compreendeu a caminhada de Jesus para Jerusalém para ser crucificado. Porque ele, na sua mente, ele era um zelote, ele entendia, ele acreditava que o Messias seria mesmo um Messias político. Talvez ainda estivesse, né, na mente deles, desses discípulos, também do povo judeu de uma maneira geral, a hegemonia que os judeus viveram naquela região ali da Palestina, do ano 150 mais ou menos até o ano 37 a.C., né, quando se começou o período herodiano, com a dinastia Asmoniana, que foi mesmo um momento em que Israel foi governado por alguns líderes e sacerdotes e conseguiram essa hegemonia mesmo dentro do Império Romano. Essa foi chamada então a dinastia Asmoniana, que é relatada nos dois livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus. São livros com valor histórico, sim, não são livros inspirados, mas têm um valor histórico. E contam então um pouco dessa trajetória de Israel nesse momento. A ideia então é que o Messias seria um Messias político. E Jesus usa esse momento em que ele estava a se aproximar de Jerusalém e conhecia os corações dos seus discípulos, das pessoas que estavam ali, conta então essa parábola para elucidar, para tratar desse assunto, especialmente com os seus discípulos, para que eles não continuassem com aquela ideia, não é? É interessante isso, que a necessidade da cruz não for ainda absorvida pelas mentes deles, não é? Talvez por isso que Pedro falou da maneira como falou lá em Mateus 16, eu passo a ler então o texto, né? Mateus 16, começando no verso 21, desse momento em diante Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Jesus estava já a anunciar isso antes também, ele já tinha dito isso antes, ele já falava sobre essa questão da sua ida a Jerusalém para sua morte na cruz. Mas os discípulos parece que não estavam ainda a perceber muito bem isso, tanto que Pedro diz assim no versículo 22, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti. Como quem diz, isso não vai acontecer. Senhor, isso jamais te acontecerá. Como quem diz, não, está aqui no texto, não é? Isso jamais te acontecerá. Por que ele diz isso? Pela ideia do reino davídico sendo restaurado pelo Messias. Uma ideia que, na verdade, era uma expectativa que não se cumpriria em Jesus Cristo, e o Messias já veio. Jesus é o Messias que veio. E não veio para isso. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, como nós vemos ali. Então Jesus repreende Pedro nesse texto também, não é? Então ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens.
Porque a interpretação messiânica do Velho Testamento tinha sido feita dessa maneira, de uma maneira temporal, secular, não é? Política ali, em que o Messias libertaria o povo do jugo romano. Essa era a expectativa, não é? Também o próprio pedido de Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, para se assentarem uma à direita e outra à esquerda do Senhor no seu reino, lá em Marcos capítulo 10, verso 34. Mais uma vez, no suposto reino messiânico temporal, secular, não é? E Jesus não veio para isso. E uma coisa interessante, irmãos, é refletirmos sobre essa questão. Quanto mais nós conhecermos a Jesus, melhor nós o serviremos. Quanto melhor nós percebermos o Senhor, através do que a Bíblia ensina, através do que o próprio Espírito Santo de Deus nos faz perceber, né, melhor nós o serviremos. Jesus Cristo precisa ser percebido por nós como o Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser percebido por nós como aquele que se deu completamente pelos nossos pecados. Foi o sacrifício completo, cabal, perfeito, para o nosso resgate, não é? E quando nós então temos essa percepção, nós vamos entender a importância de amarmos a Jesus e de vivermos com Ele e para Ele, não é? Servindo de uma maneira fiel. O texto que li então diz que Jesus contou uma parábola em função desse acontecimento, do que eles tinham visto, do que estavam à espera que acontecesse. Então, essa parábola foi transmitida após, enfim, naquele momento ali na casa de Zaqueu, onde Zaqueu, o publicano, recebeu a compaixão de Jesus, né? E nós podemos aqui traçar um esboço breve dessa parábola, e depois vamos então desenvolver esse esboço. Então, na parábola que vamos ler daqui a pouco, Jesus conta essa parábola, é uma parábola profética, não é uma parábola que relata uma história, como algumas que Jesus contou, mas é uma parábola profética porque ele aponta para um futuro, não é? Então, o esboço dessa parábola é o seguinte: a sua partida em breve, a partida de Jesus em breve, o período de provação dos seus servos discípulos, a necessidade da fidelidade dos discípulos durante a sua ausência e a hostilidade dos que o rejeitaram e também o consequente juízo em função dessa rejeição. O tempo dessa parábola profética é entre a ascensão de Jesus e a sua volta triunfal. O Senhor da parábola é o próprio Jesus. Os servos são todos discípulos. Isso inclui também a nós, a mim e ao irmão. As minas eram um valor financeiro, um valor monetário, não é? Se não me engano, a volta de 100 denários. As minas, então, são o evangelho concedido aos salvos pela sua graça. Eu posso citar aqui, então, Judas, versículo 3. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. A lutar pela fé entregue aos santos, a nós, santos, somos salvos por Cristo, não? Os seus discípulos, enfim. A lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. As minas, então, dessa parábola, elas são, de facto, o Evangelho de Jesus Cristo. E ele começa, então, no versículo 12, a contar a parábola, de facto, não é? Diz assim, então, ele disse: um homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de ser feito rei e depois voltar. Lembra-se que lá no esboço nós vimos aqui na parábola, Jesus fala da sua partida em breve. Então, isso aqui quer dizer, um homem nobre. Esse homem nobre é o próprio Senhor Jesus. Partiu para uma terra distante, a fim de ser feito rei e depois voltar. Nós vamos observar aqui que ele vai usar algumas figuras, não é? Bastante interessantes aqui. E chamando, 10 servos, deu-lhes 10 minas.
e disse-lhes: negociai-as até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Vejam aqui, a citação aqui, irmãos, é muito séria, porque está ligada à rejeição que ele recebeu dos judeus, quando João, lá no seu evangelho, no capítulo 1, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, essa parábola faz menção também disso. Não é? Ele veio para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele deveria nascer no povo judeu, dentro do povo judeu, e de fato ele nasceu assim. Ele mesmo disse, né, que veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e veio de fato para isso. Tanto que em Marcos 7, ele fala para a mulher cananeia, não é? Que não seria bom atender, entre aspas, os cachorrinhos antes de atender os filhos. Então essa é uma palavra que ele dá em relação a isso. O seu evangelho foi primeiramente para ser apresentado aos judeus, para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas ele foi rejeitado por esse povo. Não é? É claro, os seus primeiros discípulos foram judeus. Houve um crescimento grande da igreja dentro do povo judeu, mas não alcançou a todos. Então, a grande maioria o rejeitou. Nos lembramos ainda do facto da sua entrada triunfal em Jerusalém, quando muitos o aclamavam, dizendo: Hosana, bendito é o rei, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas aquelas mesmas pessoas, ou uma grande parte delas, depois na sexta-feira começaram a gritar: crucifica-o. Então, essa rejeição está aqui demonstrada, está aqui evidenciada. É claro, meus irmãos, que estamos a falar sobre servos, não é? Quem rejeita Jesus, quem não o recebe como seu Senhor, nunca será seu servo. Nunca o servirá com fidelidade, não é? Nunca experimentará também o seu amor para com os seus servos, para com os seus discípulos, porque está longe, porque não quis submeter ao seu reinado sobre ele. Diz aqui então que ele foi rejeitado como rei por aquelas pessoas. Mas ele fala então agora sobre os servos que então deveriam negociar as suas minas e assim então conseguir o resultado desse investimento. O que são essas minas? Eu já falei, não é? São aqui comparadas ao Evangelho de Jesus Cristo que nós recebemos para partilharmos esse Evangelho. E na parábola vai então acontecer o resultado desse investimento. Então, diz lá no versículo 15. E aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este também respondeu: da mesma forma tu recebe 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. E o Senhor lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, dai-a ao que tem 10 minas. Bem, então o texto destaca ali os 3 servos, né? O que ganhou 10 minas, negociou outras 10, e o outro que ganhou também 10 minas, mas negociou apenas outras 5, e o outro que guardou essas minas porque tinha uma ideia errada, uma visão errada do seu Senhor. Vejam que interessante isso, quando nós não temos a visão certa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos então nos omitir naquilo que nós deveríamos fazer.
É muito interessante olharmos para esse trabalho dos servos e entendermos que ele está diretamente ligado à nossa vida, à nossa experiência de vida com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso dia a dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se entendemos então que as minas são o Evangelho, não é? E nós estamos a viver essa expectativa da volta do nosso Senhor, como a parábola menciona aqui, nós entendemos que a nossa vida, enquanto o nosso Senhor não vem, ou enquanto nós não vamos para Ele, não é? As duas coisas podem então acontecer, ou o Senhor Jesus volta enquanto ainda estamos vivos, ou nós morremos e vamos para Ele, enfim. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos viver o Evangelho. De duas maneiras, então, nós podemos mostrar isso. Através da nossa obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é a sua palavra, o Evangelho é tudo aquilo que Ele fez por nós, não é? O Evangelho é a boa nova de que há salvação em Jesus Cristo e que essa salvação já me alcançou, já alcançou todo aquele que já se rendeu a Jesus Cristo, é muito importante isso, aqueles que já passaram pelo processo de arrependimento, não é? Confissão, de fé, que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, esses então se tornaram discípulos de Jesus Cristo. O Evangelho os alcançou e os transformou. Nós precisamos então agora viver por esse Evangelho, por essa boa nova, por esses ensinos de Jesus. Quer dizer, a base para a nossa vida, então, é a própria palavra de Deus. A maneira como nós devemos viver é através da obediência a esses ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus. A obediência é a palavra-chave aqui para os servos, para os discípulos de Jesus Cristo. Não é? E outra questão importante também em relação ainda ao Evangelho é que nós devemos partilhar de alguma maneira esse Evangelho. Todo o nosso envolvimento com o Senhor tem que ter como resultado, então, não é? A partilha desse Evangelho, a forma como nós vivemos, a forma como nós estamos nesse mundo, deve refletir o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Percebam que aqui o servir não é apenas executar alguma tarefa que foi confiada pelo pastor, por algum líder. O servir aqui vai muito além disso. É exatamente a vida vivida com e para o Senhor. É realmente ser um servo dedicado, fiel, que o faz, né, que tem essa obediência por amor. Nós encontramos vemos ali, desculpe irmãos, vemos um dos servos que não fez nada com a sua mina, simplesmente enrolou num lenço, num pano, não é, como diz ali o texto, e guardou, porque pensava que o mestre, que o Senhor, que o rei, viria cobrar alguma coisa, que era rude, que era enfim, uma pessoa ruim para ele, não é? Mas exatamente uma visão errada desse rei. Como ele se portou com os outros dois servos? Ele foi benevolente com os dois servos. A ideia que temos, então, do nosso Senhor vai determinar a forma como nós vamos servi-lo. Não por medo, mas por amor e por temor. O que é o temor? É um profundo respeito, é um profundo reconhecimento de quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando nós obedecemos ao Senhor, o fazemos por esse temor, por essa reverência, por esse amor dedicado, não por medo de sermos punidos. Afinal, nós já estamos salvos por Ele, nós já temos a vida eterna com Ele. Então não precisamos temer, mas precisamos ter esse respeito profundo. Precisamos ter esse amor que se prostra diante do rei, não é? Que reconhece no rei tudo aquilo que nós precisamos. Esses dois servos que são destacados, porque
fizeram, entre aspas, render as suas minas, eles entenderam e fizeram por esse temor ao Senhor, por esse apreço pelo Senhor, enfim, que lhes confiou tarefa tão importante. Ao longo das nossas vidas, então, nós precisamos vivenciar essa obediência, vivenciar esse amor, partilhando também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não por uma imposição amedrontadora, mas por um compromisso de amor com o nosso Senhor. E também é importante observarmos que o resultado da dedicação foi mais responsabilidade, foram maiores responsabilidades. Quanto mais nós servimos ao nosso Senhor, não é? Mais nós nos alegramos nele, maior satisfação nós temos no nosso Senhor, e ele acaba por também nos conceder mais responsabilidades. Quero dar um exemplo. Quando nós partilhamos o Evangelho com alguma pessoa, e essa pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, nós somos responsáveis agora por discipular essa pessoa, por ajudar no seu crescimento também, no conhecimento e no crescimento da sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Isso é realmente uma coisa fantástica que o Senhor nos dá, não é? Vermos uma nova vida nascendo e podendo ter então a nossa contribuição ali naquela vida. Portanto, a nossa dedicação ao nosso Senhor, a nossa servidão, enfim, não é? Amorosa ao nosso Senhor, nos traz novas responsabilidades que devem ser também abraçadas por nós com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma fidelidade. E por fim, então, o texto também nos fala sobre esses que rejeitaram o Senhor, e nós lemos assim, então, no versículo 27. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. É uma expressão bastante forte, não é? Especialmente para nós aqui no século XXI, mas está ligada ao juízo, o justo juízo de Deus, o justo juízo do Senhor Jesus. Quando Jesus fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está a dizer que sim, o amor é abrangente, mas as pessoas precisam aceitar esse amor, querer esse amor e perceber a importância desse amor. Na sequência, ali no versículo 17 e 18, Jesus vai dizer o seguinte, que ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Por quê? Porque condenado o mundo já estava. As pessoas nascem separadas de Deus. Nós nascemos separados de Deus. E se nós não recebermos o Senhor Jesus Cristo, não recebermos o seu Evangelho transformador nas nossas vidas, nós seremos quais esses que são retratados aqui no texto. É duro, parece sim muito cruel, mas é simplesmente a justiça de Deus sendo executada. Os que rejeitaram, percebam, aqueles que rejeitaram não quiseram que o Senhor reinasse sobre eles. Eles dispensaram o Senhor como rei, não é? E arcarão então com as consequências. Mas isso deve acender em nós, meus irmãos, um alerta muito sério. Nós precisamos partilhar o Evangelho para que aqueles que ainda não conhecem possam conhecer a Jesus Cristo. Ou possam, pelo menos, ter a opção de renderem-se a Ele ou continuarem como estão. Mas é muito importante que nós, como Igreja de Jesus, entendamos isso. É preciso que nós sejamos fiéis também
e especialmente na partilha do Evangelho, para que pessoas possam decidir por Jesus Cristo. Isso então é ser um servo fiel, aquele que vive de acordo com o que o seu mestre, com o que o seu rei quer, e aquele que anuncia também que o seu rei é Salvador, e que ele tem um amor muito grande, que quer alcançar as pessoas para que elas sejam livres, então, desse juízo que vai, então, decretar, não é? A vida eterna para aqueles que tiveram esse encontro transformador com Jesus Cristo, mas a morte eterna, que é a eterna separação de Deus para aqueles que não quiseram Jesus Cristo, aqueles que o rejeitaram como rei. Nossa postura como igreja, como discípulos de Jesus Cristo é essa: anunciarmos o Evangelho. E eu termino, então, com o versículo de 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Aqueles que servem precisam servir com fidelidade, não por medo, mas por um temor reverente e cheio de amor para com o Senhor, que com grande amor, com grande graça e misericórdia, nos alcançou para que pudéssemos então viver para Ele, sendo servos fiéis, servos obedientes, servos sinceros, que realmente estão envolvidos na propagação do seu reino. Que Deus, então, possa nos abençoar e nos usar assim, dessa maneira. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.